Síndrome da impostora, os sinais que você ignora e como se livrar dela. Você já recebeu elogios e pensou, nossa, tá falando isso só para me agradar? Não fiz mais que a minha obrigação? Eu não sou tudo isso? Ou ai, eu não mereço estar aqui? Ai, eu acho que eu dei sorte. Opa, alerta da síndrome da impostora. Eu sou Gi Bauchita, sou doutora em ciências, especialista em neurociências e comportamento, e eu te ajudo a desbloquear as emoções para ter mais resultados profissionais. Então vamos falar sobre essa questão da síndrome da impostora e a autossabotagem? A síndrome da impostora, ela caminha muito de perto com o que a gente chama de autossabotagem. Se você quiser saber mais sobre autossabotagem, tem um vídeo aqui no canal. Então veja, a síndrome da impostora, ela faz com que você não se sinta suficiente ou com que você não se sinta merecedora. Eu tinha uma mentorada que ela recebeu o convite para reeditar um livro que havia sido escrito fazia 20 anos e ela queria muito, mas ela não se sentia merecedora para isso. E daí toda vez ela falava, ai, mas eu não sei, eu não acho que eu mereço, mesmo tendo recebido o convite pela sua própria competência. Não era só pelos belos olhos. A síndrome da impostora é esse ato de você o tempo todo ficar mais apegada nos erros do que nos acertos, de que você deu sorte de estar ali, mesmo tendo sido provado de novo e de novo e de novo que você merecia sim. Eu vou compartilhar uma história minha. Durante 11 anos, eu trabalhei dando aula na pós-graduação de uma instituição bastante respeitada de São Paulo. E eu cheguei ali porque me conheciam e indicaram meu nome e eu entrei. Veja, eu entrei realmente porque alguém me conhecia. Mas eu continuei porque eu era boa. Ninguém fica 11 anos num lugar por uma indicação de tanto tempo atrás. Mas eu demorei para entender isso. O tempo todo eu pensava, ah, não, é porque eu conheci alguém. Ah, não, é porque me deram essa oportunidade. É só por isso que eu tô aqui. E não porque realmente, tá bom, eu tive essa oportunidade. A sorte não é algo ruim. Mas o tempo todo eu ficava achando que não era por mérito meu que eu continuava por ali. E parando para pensar também, quem indica alguém em quem não confia? É importante ter essa noção. E como é que o seu cérebro funciona? Por que que os erros são tão mais importantes do que os acertos? Por que que você fica remoendo aquele momento em que você passou uma situação difícil, em que você não foi o seu melhor e acaba apagando o seu sucesso, apagando o seu mérito, apagando tudo aquilo que você faz e que tem diferencial? Veja só, a função do seu cérebro é a sobrevivência. Então vamos pensar no homem primitivo. Todos os dias, esse homem primitivo entra no laguinho e se refresca. Então, desde que ele se conhece por gente, ele entra naquele laguinho para se refrescar. O laguinho é parte dele quase. Todos os dias ele vai até esse lago. Um belo dia, ele encontra um jacaré e ele precisa sair correndo dali antes de virar comida de jacaré. O que vai ficar registrado para ele daquele dia em diante? Não foram os 1.500 dias em que ele entrou naquele lago e aquele lago refrescou e foi extremamente benéfico. Foi o dia do jacaré. Por quê? Porque aquilo ameaça a sobrevivência. Então é isso que vai grudar. Enquanto os elogios, os acertos, os reconhecimentos, eles passam pela gente como se fosse uma panela antiaderente da boa, os erros, os momentos vexatórios, eles grudam como se fosse aquelas fitas dupla face. Adere e não solta. E se a gente parar para pensar na infância que a gente teve, muito do que a gente ouviu fixa ainda mais isso. Ah, tirei 9, por que não tirou 10? Ah, tirei 10, não fez mais que a sua obrigação. Por aí vai. E quais são esses sinais para que você fique em alerta sobre a síndrome da impostora? O tempo todo sentir que precisa estudar só um pouco mais para de fato estar pronta, para de fato estar bem, para de fato conseguir ser autoridade no seu nicho. Várias mentoradas que passam por mim falam que elas perceberam que de repente elas não precisavam de tantos outros cursos para conseguir se tornar autoridade no nicho. Por quê? Porque o tempo todo elas estavam se escondendo. Que agora, no próximo curso, eu vou conseguir. Aquele curso vai me dar esse diferencial. Não é bem assim. Você precisa sim se atualizar, mas não é sempre o próximo que vai ser a grande virada de chave. Isso é bloqueio emocional. Achar que os resultados foram sorte. Eu dei o meu exemplo aqui e nós temos muitos exemplos, inclusive de atrizes famosas em Hollywood. Já vi entrevistas em que elas falam: eu não mereço estar aqui, eu não sinto que isso é possível, eu não sinto que essa daqui é a realidade, tá muito estranho. Então, mesmo a realidade estando ali, tendo reconhecimento totalmente expressivo, com festa, premiação, nem assim elas sentem que deveriam estar ali. Emoções.
Dificuldade de receber elogio. Gente, eu tinha tanta dificuldade para receber elogio, mas tanta dificuldade, que quando vinha o elogio eu fazia uma piada. Eu desconversava, eu saía de perto. Sim, também já fui abraçada por essa síndrome, consegui me livrar dela. Mas é um processo, o medo de ser descoberta. Por isso que é a síndrome da impostora. Você se sente uma fraude. Então, a qualquer momento, vai cair o pano e vai mostrar que, na verdade, você não devia estar no palco. Então, aquele pano ali de trás vai despencar e vai revelar a fraude que você é. É esse o medo. Quando será que alguém vai descobrir que eu não sou tudo isso que estão dizendo? Você acha que isso vai contribuir para os seus resultados profissionais? Com certeza não. Comparação constante. As redes sociais são um excelente lugar para você se sentir ainda pior, porque você está comparando o tempo todo os seus bastidores, os seus perrengues, as suas dificuldades, os seus imprevistos com o palco das outras pessoas. Uma vez eu vi uma frase da Maria Bethânia muito bonita, em que ela fala sobre o palco. O palco é ensaiado, o palco é exacerbado, o palco é nu. O palco, ele não é a vida. E quando a pessoa está no palco, ela está mostrando o que tem de mais legal, de interessante e o melhor dela. Pouquíssimas pessoas revelam recortes das dificuldades, recortes das cicatrizes, recortes de improvisos e imprevistos, recortes. Pouquíssimas. Via de regra, a rede social é um lugar de gente muito bem-sucedida, muito bem resolvida e que está todo mundo feliz e está todo mundo melhor que você. E isso exacerba, gastei na palavra agora, a síndrome da impostora que te habita. E como é que você pode começar a se livrar disso? Primeiro ponto, atenção à história que você se conta. O seu monólogo interno é mais importante do que a realidade. Lembra dos exemplos que eu falei? Minha mentorada que achava que não tinha mérito para reeditar o livro. Atrizes famosas de Hollywood que mesmo recebendo prêmios não se sentiam merecedoras de estar ali. Então a realidade não vai mudar, mas a maneira como você a encara muda. Eu tenho mentoradas que não conseguiam fazer uma única venda. Aquelas que estavam bem no começo mesmo, não da jornada profissional, mas daquele novo processo em que ela queria se estabelecer como autoridade nesse novo nicho. Ela não conseguia, até que ela passou por mim. E daí as primeiras vendas aconteceram, porque ela ficava o tempo todo achando que o que ela estava entregando era de menos. Então, onde que a gente muda isso no começo de tudo? Na historinha que você se conta. O seu monólogo interno, ele é mais potente do que a própria realidade. A história que você se conta sobre a realidade. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala o seguinte: 2 prisioneiros olhavam através das grades. Um olhava para as poças de lama no chão, o outro contemplava as estrelas. 2 realidades idênticas, focos completamente distintos. Então muda a história que você está se contando. Muda o que você está falando para você. E isso já tem a ver com a próxima etapa, para você se livrar da síndrome da impostora. Entender que você merece estar aí. Muita gente me fala o que quer, do que precisa. Eu quero fazer 20 mil reais para conseguir ficar de boa com os boletos e conseguir viajar com a família. Ah, eu quero 30 mil reais para poder ter uma reserva, viajar, passear com a família, sair para comer fora, que eu adoro, pagar as minhas aulas, as minhas massagens. Eu quero. Gente, todo mundo quer um monte de coisa. Seu cérebro não tá nem aí pro que você quer. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena. Eu quero que não chova. Eu quero. Ah, eu quero. E daí a gente ainda lembra daquela frase, criança não tem querer, mas a gente não vai falar dela aqui hoje. Agora, o seu cérebro tá nem aí pro que você quer, ou até mesmo para o que você precisa nesse lugar que não é uma necessidade que te move. Às vezes é uma necessidade que te trava. Então, qual é o discurso que você vai começar a praticar agora? Eu mereço. Eu mereço ganhar 30 mil por mês. Eu mereço ter uma vida confortável. Eu mereço ter pacientes que me valorizem. Eu mereço vender com mais facilidade. Eu mereço estar aqui. Eu mereço estar num lugar de autoridade. Eu mereço editar o livro. Inclusive, a minha mentorada começou a editar o livro. A outra vendeu, conseguiu vender. E o posicionamento dela mudou completamente. Ela entende o que ela entrega realmente transforma a vida das pessoas. Então, eu mereço. Não é simplesmente eu quero, é
Eu mereço. Eu mereço porque eu estudei, eu mereço porque eu me dediquei, eu mereço porque eu me importo, eu mereço porque eu sou incrível. Eu mereço. Eu mereço estar nessa posição de vitória. Eu mereço receber o convite. Eu mereci continuar dando aula durante 11 anos. Inclusive, sair porque eu pedi para sair. Eu mereci cada uma das minhas vitórias. Você mereceu cada uma das suas vitórias. Quando um elogio vier, agradeça, receba de fato. Receba, né? Receba de verdade e agradeça. Você merece. A síndrome da impostora, ela acaba com a sua vida profissional, porque você sente o tempo todo que você podia ou deveria estar fazendo mais, estar fazendo melhor, e você não consegue se valorizar. Você vai o tempo todo fazer o quê? Se sabotar. Você não precisa deixar de ser você para ser suficiente. Precisa apenas aprender a se ver com mais verdade e entender como é que seu cérebro funciona. Se você quiser aprender mais sobre como utilizar as emoções como aliadas para o seu próximo nível de resultados profissionais, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.